Boa noite, meus irmãos. Hoje a gente... Oi? Agora tá. Vamos ver. Oi? Então, hoje a gente vai dar uma palavrinha sobre uma das parábolas de Jesus, uma das que eu gosto muito. Mas a gente vai ver ela do contexto histórico e simbólico, para a gente poder dar uma afeição melhor do que essa parábola. É a parábola do bom samaritano, eu acredito que a maioria, ou se não todos, conhecem. E o tema principal dessa parábola, como a maioria dos outros ensinos de Jesus, fala sobre o amor ao próximo e viver conforme os ditames de Deus. Vamos começar pelo contexto histórico. Essa parábola está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. E a situação é a seguinte: Jesus falou para os seus apóstolos: vamos para Jerusalém, mas vamos passar por Samaria. Então, eles começaram aquela caminhada, e a intenção era dormir em Samaria, descansar em Samaria, mas quando eles chegaram lá, Jesus era judeu, Samaritanos e judeus não se combinam. Então eles não conseguiram nem hospedagem, nem comida, nem água, e seguiram a viagem. E chegaram em Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, cansados, com fome, com sede. Só que a viagem de Jesus, os caminhos de Jesus corriam mais rápido do que a gente pode dizer pelo WhatsApp hoje. Quando ele estava indo para Jerusalém, a maioria das pessoas em Jerusalém já estava sabendo que ele ia para lá. E aí, os doutores da lei, os sacerdotes, que não gostavam das pregações de Jesus, estavam atentos para poderem pegá-lo. E ao chegando em Jerusalém, cansado, com sede, com fome, normalmente você é recebido e fala assim: meu irmão, toma um pouco d'água, senta aqui, quer um pedaço de pão? Não. Ele chegou em Jerusalém e a primeira recepção que ele teve já foi do senhor da lei, chegando falando assim: mestre. Esse doutor da lei se levantou com o objetivo de testá-lo. Ele falou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha só que pergunta interessante, Tanta coisa para ele perguntar, ele vai perguntar para Jesus, cansado, com fome, com sede: o que eu faço para alcançar a vida eterna? A vida eterna, no conceito judaico, é o que temos para nós como a espiritualidade sem necessidade de voltar. É a salvação eterna. Então esta seria a vida eterna. Ele não precisaria mais voltar. O que eu preciso para alcançar isso? Perguntou o Senhor das Leis. A Jesus, com toda a sua benevolência, esquecendo o cansaço, esquecendo a fome, sabendo que a pergunta era capciosa, ele usa da maiêutica, principalmente a maiêutica socrática, que Sócrates era assim. Quando você ia com uma pergunta para o Sócrates, ele voltava com uma pergunta para você, para que você respondesse aquela pergunta, e a pergunta serviria para a sua resposta. Então Jesus não responde. Jesus chega para ele e fala assim: o que está escrito na lei? O que lês? Então, o sacerdote, o senhor da lei, chega e fala assim: ele conhecia muito bem a lei. Ele era um estudioso. E ele chega para Jesus, e fala: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Ponto. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Essa questão, amar a teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a inteligência, toda a tua força, só isso já dava uma palestra de uma hora pelo menos. Mas a gente pode reduzir assim: a força
seria a alma orgânica, aquilo que eu emprego aqui para ajudar o próximo e alcançar a Deus. A alma do coração é a própria alma, é o meu sentimento de alma, é o meu sentimento com a espiritualidade. A alma do entendimento é o meu raciocínio, como eu faço para chegar àquela situação em que está me chamando para amar ao próximo, né? E a alma em si só seria a alma espiritual. Isso aí está no Talmud, isso aí já estava escrito para eles antes de Jesus existir, estava no Torá, né? E esse amar ao próximo a gente pode ver em Moisés. Isso aí já existia em Levítico. Em Levítico está escrito: não te vingarás, isso é Deus falando para Moisés, não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Então isso aí já estava na mentalidade do estudo daquele senhor da lei, isso era fácil para ele. Aí Jesus fala para ele: pois é, disseste muito bem, perfeito, era isso, faça isso e você vai conseguir a vida eterna. Como não conseguiu pegar Jesus nessa primeira pergunta, aí o senhor da lei vem com uma segunda pergunta, também igualmente capciosa, né? Ele pergunta: mestre, quem é o meu próximo? Amar a Deus com toda a minha força, minha inteligência, minha alma, e amar o meu próximo como a ti mesmo. Mas quem que é o meu próximo? Isso é uma pergunta meio capciosa, porque para a lei mosaica, o próximo é o que está dentro da minha família, o meu vizinho, a minha comunidade, o que está ao meu redor e quem é judeu, né? E eles têm uma concepção muito literal. Falam: não, eu vou amar até o filho da minha nora, o filho do meu genro. Eles têm uma concepção de amar só até aqui. Passou daqui eu não vou amar mais. Essa era a concepção judaica de amor, né? E ele faz essa pergunta capciosa. Aí Jesus vem com a parábola propriamente dita. Ele não responde quem é o próximo, mas ele vem com a parábola para sintetizar. E como Jesus entende muito do povo judeu, o povo judeu, principalmente os estudiosos, todas as histórias, principalmente contadas desde as crianças pequenas, né, elas tinham 3 níveis de entendimento. O primeiro nível é a leitura literal. O que está escrito? O que está escrito aqui? Eu vou ler, é isso, é o primeiro nível de entendimento. E eu vou ler, e vou reler, e eu vou ler mais uma vez, até eu decorar o que está escrito. A partir do momento que eu li, decorei e sei o que está escrito nessa história, aí eu venho para o segundo nível de entendimento, que é a interpretação simbólica. O que está naquele texto escrito, o que é aquela simbologia que está escrita lá quer dizer, né? Qual que é o sentido metafórico daquilo? O que aquilo está querendo apresentar? E aí sim, vem um terceiro nível de entendimento, que é a contextualização. O que aquele texto, com aquela mensagem metafórica, vai servir para mim? Então os judeus tinham esse estudo das histórias em si. E a parábola nada mais é que uma história, e aí Jesus vem contando as parábolas. E agora nós vamos utilizar desses 2 artifícios. Eu vou falar a parte literal e a parte simbólica ao mesmo tempo, e ao final a gente vai ver a interpretação do que essa palavra falada há mais de 2000 anos vai servir para a gente hoje, aqui e agora.
Então Jesus começa assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Olha que interessante. Esta pessoa é a única personagem da história que não é identificada. Não fala se ele era um judeu, se ele é de Samaria, se ele era romano, se ele era sírio. Não fala quem que ele era. É a única pessoa que não se fala nada na parábola. Mas fala-se que ele descia. Jerusalém estava no alto. E a parábola ela é muito simbólica nesse sentido. Jerusalém foi construída no alto. E as pessoas, quando iam para lá para ver sua fé, tinham que subir. E Jericó era na margem do rio. Era lá embaixo. Jericó, onde tinha um comércio, onde tinha as transações diversas. Então, quando você ia ainda para Jerusalém, você estava indo orar. Você estava indo para o alto. Você estava se espiritualizando. Quando você descia de Jerusalém para Jericó, você estava se materializando, preocupando com coisas materiais, preocupando com a tua vida, com o teu comércio, com o teu dinheiro, com as tuas coisas. Então, quando você vem descendo da espiritualidade, você vem baixando a guarda, você começa a possibilitar deixar o mal te atormentar. Então, o espírito da parábola é esse. O homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, né? E aí, o que acontece? Ele caiu nas mãos de alguns ladrões, né? Então, esses ladrões tiraram a roupa dele, deixaram ele praticamente seminu, pegaram todos os bens, bateram, espancaram nele e foram embora. E aí mostra que a partir do momento que a gente começa a deixar a espiritualidade, começa a preocupar mais com as coisas materiais, a gente está propenso às coisas más. Enfim, começa aí, né? E aí vem a sequência. Por causalidade, um sacerdote que estava descendo também de Jerusalém e passou e viu aquele homem caído. E aí é interessante, o sacerdote, os judeus, eles têm por obrigação ser puros. E por ser puro, ele não pode tocar em cadáver. Se ele tocar em cadáver, ele vai ficar impuro, e para se purificar depois vira um ritual muito grande, né? Então ele passou, viu aquele homem lá. Quem é aquele homem? Ele estava sem roupa. Qual nação que ele é? Eu não sei. Qual sotaque que ele tem? Ele estava desacordado ou morto. Eu vou mexer nele? Eu vou me infectar? Não. Então eu passei ao longo. E há uma coisa interessante, apesar de ser sacerdote, apesar de entender as leis, né, ele não pode pegar num cadáver. Ele estava mais preocupado com o que os outros iam pensar dele do que querer ajudar o próximo. Mas ele estava assebargado pela lei dele. Só que ele leu a lei do Talmud, só uma parte. O sacerdote não pode tocar em cadáver, senão fica impuro. Tem outra parte do Talmud que diz assim: se não tiver alguém que possa ajudar, o sacerdote deve cuidar daquele morto. Caiu uma pessoa morta aqui, na minha casa, eu sou sacerdote, não tem ninguém para cuidar, eu vou cuidar dele. Depois eu vou me purificar, mas com a justificativa, porque não tinha ninguém. Ora, como eu não sei se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele é romano, se ele não é nada, eu não vou me arriscar. Passei ao longo. Essa foi a concepção que o sacerdote teve. Logo em seguida, desce também, olha, estamos descendo de Jerusalém, desce também um levita.
O levita, na divisão das 12 tribos de Davi, foi a única tribo que não teve terras, porque a tribo de Levi ficou responsável para guardar a Arca da Aliança e guardar os templos. Então, todo descendente de Davi é como tem as mesmas obrigações de um sacerdote, porque ele tem que ser puro, porque ele tem que preparar o templo para os sacerdotes. Então ele desceu e teve a mesma situação, mesma concepção. Ora, tem um cara ali caído, eu não sei quem é, ele é judeu, não é? Eu vou me infectar? Não. Eu passei batido, né? São guardião do templo, então não quero nem saber. E aí vem uma outra concepção na parábola, em que Jesus fala: certo samaritano que seguia de viagem. Mas peraí, Jerusalém, Jericó. O homem descia de Jerusalém. O levita desceu de Jerusalém. O sacerdote desceu de Jerusalém. E o samaritano? Jesus não fala se ele estava subindo, se ele estava descendo. Ele estava em viagem. Ele estava passando por ali. Ele não estava com nada dessa questão de espiritualização ou materialização. Ele estava no caminho dele, né? Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aí começa a primeira questão daquela amar a Deus com todo o seu coração. Se eu estou compadecendo, eu não conheço ele, mas eu estou vendo que ele estava estirado, caído, machucado, quase morto. Então eu senti compaixão, me senti que eu poderia fazer alguma coisa por ele. Então amar a Deus de todo o teu coração. Começou por aí. E aí o que ele fez? Aproximou-se dele, fez curativos nos ferimentos, aplicando óleos e vinhos. O vinho é como se fosse um bálsamo, né? Para poder cuidar das feridas. E o azeite é para poder manter a pele mais tranquila. Olha, ele estava em viagem. Esse azeite, esse vinho, era para a viagem dele. E ele aplicou naquele que ele nem conhecia. Mas, e fez mais. Desceu do homem, do próprio animal, ele estava no cavalo, desceu do cavalo, cobriu o homem, levou, botou ele em cima do cavalo e trouxe ele. Olha a posição de humildade. Colocou o cara no cavalo e veio puxando o cavalo, como os escravos faziam. A humildade estava aí. Ele levou para uma hospedaria, né? Chegou lá, tratou dele, e no dia seguinte deu 2 denários para o hospedeiro e falou: está aqui 2 denários, cuida dele. Se precisar de mais, quando eu voltar eu te dou. Então ele pegou uma pessoa desconhecida, tratou dela, colocou no seu cavalo, levou para a hospedaria, cuidou dela, porque ele fala aqui, no dia seguinte, então passou a noite cuidando dele. No dia seguinte chegou para o hospedeiro e falou assim: cuida dele, está aqui 2 denários. O que é o 2 denários? É a força. Não é a força só física de eu colocar ele no cavalo e levar para lá. É as forças que eu tenho. Meus bens estão à disposição de você, meu irmão. Então, amar a Deus sobre todo o teu coração e todas as suas forças. E o samaritano foi embora, né? Ele teve compaixão. Nessa hora a gente começa a ver, se a gente pudesse estar ao vivo lá, e vendo Jesus falar, o senhor da lei deve ter ficado com muita raiva, porque ele falou assim: eu vou pegar esse nazareno agora, porque eu conheço das leis e eles não. E ele vai falar alguma coisa aqui que aí eu vou retrucar, falar: está vendo?
esse é um falso profeta. Nessa hora ele deve ter falado: pô, mas esse homem me pegou, né? Eu odeio samaritano. Judeus e samaritanos não se bicam. Por quê? Porque na divisão das 12 tribos, elas ficaram frágeis, e quando foram invadidas, os judeus permaneceram a tribo única, só se casavam entre judeus. Os samaritanos não. Os samaritanos se envolveram com outras culturas, principalmente a assíria. Então o judeu tinha raiva de samaritano por dizer que era um judeu impuro, né? Então é como se fosse, vamos transportar para hoje. Imagina na faixa de Gaza, palestinos lá, né? Aí vou eu dar esta palestrinha lá, cheio de gente lá que não gosta de Israel. Aí eu falo que certo judeu veio em viagem e veio ajudar aquele cara que estava lá. Olha só, né? Palestino odeia judeu. Aí o palestino está ouvindo eu falar que um judeu foi ajudar lá, e depois eu vou perguntar para ele. Então é mais ou menos isso. Eles se odeiam de uma forma que a gente não entende, mas se odeiam, né? E aí, qual é a situação? Acabou, cuidou. Aí Jesus, usando da maiêutica socrática de novo, pergunta para o Senhor das Leis, né? Qual destes três lhe parece ter sido o mais próximo do homem caído no chão? Veja, a pergunta que o Senhor das Leis fez é: quem é o meu próximo? Jesus inverteu: quem é o próximo daquele que está caído? Então, de repente, eu estou preocupado, a quem que eu vou ajudar? Jesus fala assim: aquele vai ajudar você. Aí é diferente. É diferente do que como a gente está aqui. Se eu estou falando assim: olha, eu sou médium, tá? Eu estou tratando de você, você está obsediado. É uma coisa. Agora alguém chega para mim e fala assim: olha, você está obsediado. Eu falo: não, peraí, eu não. Peraí. Eu não estou obsediado. Então é diferente. Quando é diferente, quando sai da nosso local comum, a gente sente ruim. Então Jesus não perguntou, não respondeu para ele quem era o próximo do Senhor das Leis. O Jesus perguntou quem foi o próximo daquele que estava caído. E olha, uma coisa interessante, que a falta de humildade do povo judeu, notadamente desses senhores da lei, estudiosos, sacerdotes, a falta de humildade é tão grande que a resposta dele, o certo seria ele responder: não, o samaritano é que é o próximo dele. Ele não teve a capacidade de ser humilde de falar isso, porque ele foi muito inteligente. Porque ele falou assim, Jesus perguntou: quem é o mais próximo dele? Quem é o próximo dele? Aí ele respondeu: aquele que agiu com cuidados para ele, né? Aquele que foi benéfico com ele, aquele que o ajudou. Ele falou um monte de palavras, mas não falou o samaritano, né? O próximo, para o judeu, ele tem uma limitação, e a limitação é o meu povo. Saiu do meu povo, não é próximo. Então, mesmo ele entendendo que o samaritano foi quem ajudou o próximo, aquele que estava caído, ele foi incapaz, não foi humilde de falar para ele. Foi o samaritano, não, foi aquele que teve caridade com o próximo.
Essa é a palavra, né? E aí Jesus termina: pois então, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo o quê? Ajude o próximo. Qual o próximo? Aquele que te aparenta. Para quê? Para eu ter a vida eterna. Mestre, como é que eu faço para eu ter a vida eterna? Cumpra as leis. Aí, quem é o meu próximo? Faça isso aqui e você vai ter a vida eterna. Essa é a parábola. E aí vamos para a gente agora. Vamos voltar aqui no nosso século 21. Quem somos nós no texto? Né? A gente é o desavisado que sai andando para a rua assim, sem se preocupar com a espiritualidade, sem se preocupar com os sentimentos, preocupado com o meu bolso, com minha casa, com o meu carro, com minhas coisas materiais, sujeito a ser roubado, porque minha cabeça está muito em Jericó e pouco em Jerusalém. A gente é o salteador, aquele aproveitador que vê uma vítima e eu quero ganhar daquele de qualquer jeito. Eu vejo alguém que tem alguma coisa a mais, eu quero ter, ou eu quero que ele não tenha. Eu não posso ter, mas eu também não quero que ele tenha. Então eu vou acabar com a vida dele. A gente é os convencionistas, e esse é o pior de todos, que é o Senhor da lei e os levitas. Eu passo, vejo, mas não é comigo, vou por aqui. Estão roubando a casa do meu vizinho, mas a minha não é. Então, esse é o pior de todos. É aquele que nada faz, se sentado numa pseudo certeza. A gente é o hospedeiro, como essa casa espírita, que hospeda aqueles que estão doentes, que vêm ser tratados. Ou a gente é o samaritano, que efetivamente trata, cuida e observa com todo o teu coração, né? Compadisca aquele que está doente, com todas as minhas forças, né? Com dinheiro, capacidade, movimentação, com toda a minha inteligência. Como é que eu faço para ajudar aquele próximo? Ele está precisando de ajuda em dinheiro, ele está precisando de ajuda material, ele está precisando de ouvir, ele está precisando de um abraço. Eu sou esse samaritano. Então nós somos todos esses, de algum momento. E o meu próximo, o pior, a menor situação de próximo que a gente tem, e que a gente pode experimentar esse tipo de coisa, é na nossa própria casa. É de repente um filho meu que está drogado. É de repente uma filha minha que está em depressão. É de repente alguém outro que está influenciado por celulares e a gente não vê. Eu chego em casa do trabalho, eu quero descansar, eu não vejo o que está se passando no quarto. Minha filha está no quarto? Então deixa. Então está tudo bem. Eu sou convencionista, sou indiferente. Eu sou salteador, eu brigo com a minha esposa o tempo todo. Meus filhos ficam vendo isso. Então, gente, o próximo nosso começa no nosso núcleo familiar. Precisamos ser bons samaritanos daqui, de dentro para fora, com o coração, que é ter compaixão com aquele próximo, com a inteligência, para saber como é que eu posso ajudar o meu filho que está drogado, minha filha que está em depressão, a agressividade do meu outro companheiro, para que a gente possa ser um hospedeiro dentro de casa, e assim curando casa, a gente nos cura. E aí o que a gente vai conseguir com isso? Aquilo que Deus quer de nós, alcançarmos a vida eterna. Você começa dentro de você, vai para o seu núcleo familiar, abre para os seus parentes, para os seus amigos, e quem quer mais o próximo, não importa, o próximo é aquele que Deus colocou na tua frente. O samaritano estava de viagem, ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo.
A vida dele estava preocupada para a viagem para onde ele estava indo. Aí Deus botou aquela figura lá desfigurada, sem tribo, sem roupa, sem nada, sem dinheiro, para ele ajudar. Quantas vezes aparece alguma pessoa assim na nossa frente e a gente passa a ser convencionista por poucos momentos e depois fala, devia ter ajudado, mas agora já é tarde. Então, que possamos seguir esse exemplo dessa parábola, que eu acho muito bonita, porque nos atinge hoje ainda. Há 2000 anos, mais de 2000 anos, ainda não aprendemos a ser samaritanos e não aprendemos a como alcançar o reino de Deus. Mas o bom é que estamos no caminho, o bom é que sabemos, o bom é que queremos ajudar. O fato de estarmos aqui ajudando o próximo, pior das hipóteses, nós somos os donos da hospedaria, que está aqui para ajudar, sem vontade, sem necessidade de ganhar nada. E esse é o caminho, lento e gradual, e que um dia vamos chegar como Jesus nos pede que sejamos espíritos puros. Obrigado.